Eu me chamo Igor Loiel, sou engenheiro civil e agora nós vamos dar continuidade ao assunto tratado aqui no canal de ancoragem das armaduras. Se vocês viram os vídeos anteriores, que foram os vídeos 24 e 25, a gente começou a tratar desses assuntos. No vídeo 24, a gente estudou qual é a forma de se encontrar o LB. O que é o LB? É o comprimento básico de ancoragem, ou seja, é o comprimento necessário para ancorar uma armadura que está sendo totalmente solicitada. No vídeo 25, a gente viu as zonas das barras de boa e de má aderência. Então, nos diversos pontos da minha viga, existem locais de boa aderência e locais de má aderência. Quais são eles? Lá no vídeo 25 a gente viu sobre isso. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar a forma como realmente essas armaduras elas são posicionadas nas vigas e qual é o comprimento necessário em um exemplo prático, em um exemplo real. Então, se você quiser ver sobre esses assuntos, estudar mais sobre concreto armado, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e o mais importante de tudo, compartilha para que esse assunto possa chegar a outras pessoas. Beleza? Então, vamos lá para o exemplo. Aqui a gente tem uma viga que tem 7 metros de comprimento. É uma viga relativamente pequena, porque ela tem um apoio intermediário. Então, depois de 3 metros ela tem um apoio e depois de 4 metros ela tem outro apoio, totalizando 7 metros. E ela está submetida a uma carga de 8 kN por metro. Eu joguei essa viga aqui no F-Tool, dessa forma aqui, e eu obtive esses gráficos de momento fletor e esforço cortante. Momento fletor positivo de 3,7 kN, momento negativo de 13 kN e positivo de 10,2 kN, certo? Sendo então uma viga com 2 tramos. E eu tenho aqui meu gráfico de esforço cortante que vai ser utilizado mais à frente. Uma coisa que eu fiz também, para adiantar, eu defini uma seção de 14 por 30 com concreto C25 e calculei as áreas de aço necessárias. Então, a área de aço necessária para esse momento fletor é 0,47 cm². Para o momento fletor negativo é 1,72 cm² e para esse positivo 1,33 cm². Como eu fiz isso? Com o método que a gente já tem um vídeo aqui no canal ensinando como calcular a área de aço para vigas retangulares. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular, primeira coisa, transformar essas áreas de aço em barras. Como que a gente pode fazer isso? A gente sabe que a área de aço de uma barra, ela vale o seguinte: a área é igual a π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, essa área é essa área de aço que eu tenho aqui, por exemplo, 1,72. Quantas barras será que eu vou precisar para eu cumprir essa área de 1,72? É lógico que isso vai depender do diâmetro da minha barra, tá certo? Mas então, para eu colocar a quantidade de barras dentro dessa fórmula, ela vai ficar da seguinte forma: minha área vai ser igual a N, sendo N o número de barras, vezes π, vezes o diâmetro ao quadrado, sobre 4. Agora, eu isolando o diâmetro, eu vou ter o seguinte, que o diâmetro é igual a raiz de 4A dividido por Nπ, sendo N o número de barras. Então, com isso, eu consigo encontrar o diâmetro da minha barra de aço, tá certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar para essa minha área de aço do meu momento negativo. Só aplicando os valores, o diâmetro vai ser igual a raiz de 4 vezes 1,72 dividido por N, eu quero que sejam 2 barras, vezes π, que vale 3,14. Resolvendo isso aqui, o diâmetro vai ser igual a 1,04. Mas aí o que acontece? Se eu tivesse uma barra com 1,04 centímetros de diâmetro, beleza, mas eu não tenho. Quais são os diâmetros que eu tenho? Eu tenho o diâmetro de
6.3, 8, 10, 12,5, 16, 20 e assim por diante. Então, isso aqui tem milímetros, tá certo? Qual é o diâmetro logo acima do meu diâmetro de 1,04, que seria 10.4? É o meu diâmetro de 12,5. Então, para essa armadura aqui, ó, 1,72, eu posso adotar duas barras de 12,5. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa para as minhas barras de baixo. Então, eu tenho aqui minha maior área de aço positiva é 1,33, vou aplicar essa mesma fórmula. O meu diâmetro vai ser igual a raiz de 4 vezes 1,33 dividido por 2 vezes π. Sendo também duas barras de aço a quantidade que eu desejo. Então, quanto que vai dar isso aqui? Me deu 0,92 centímetros. 0,92 centímetros, se eu olhar, imediatamente acima são duas barras de 10 milímetros. Então, na parte inferior da minha barra, eu terei duas barras de 10 milímetros. Isso me dá o seguinte: se eu for colocar essa armadura de fora a fora, tá certo? Da minha barra, eu terei 2 φ de 10 aqui embaixo e eu terei na parte superior 2 φ de 12,5. Repito novamente, essa não é a forma mais econômica de se fazer, mas quando a gente está fazendo cálculo manual, como é o caso aqui nosso, né? Às vezes a gente recorre a esse tipo de coisa, mas não é o perfeito. Como a nossa ideia aqui é explicar ancoragem, esse exercício vai servir bem para a gente. Beleza, a gente tem 2 φ de 12,5 e 2 φ de 10. Qual que é o nosso objetivo agora? A gente tem que encontrar qual que é o LB necessário, qual que é o LB, o meu comprimento básico de ancoragem, para cada um desses diâmetros. Eu vou facilitar um pouquinho a nossa vida. No vídeo 24 a gente sabe qual que é a fórmula, a gente meio que deduziu a fórmula para encontrar esse LB, mas existem pessoas de bom coração, como é o autor José Milton de Araújo, que trazem esses valores tabelados para a gente. Aí, na descrição do vídeo, tem também um link com o arquivo do Dropbox dessas tabelas. Então, eu vou pegar aqui, para o φ de 10, considerando um concreto C25, e para o φ de 12,5, também considerando um concreto C25, estando o φ de 10 na zona de boa aderência e o φ de 12,5 também na zona de boa aderência, porque minha viga tem menos de 30 centímetros, tem 30 centímetros. Então, até 30 centímetros, tanto positivo quanto negativo, é boa aderência. Aula anterior, vídeo 25. Vou pegar aqui os valores para a gente do nosso LB de ancoragem reta. Então, na tabela A3.4, para boa aderência e concreto C25, o LB, que é o comprimento básico, ele vai valer, para o φ de 10, 38 centímetros. Para o φ de 12,5, 47 centímetros. Agora, se vocês quisessem calcular como a gente fez no vídeo 24, vocês chegariam nesses exatos mesmos valores para esse concreto C25. Agora, entra uma questão aqui. Como que é feito, em geral, o posicionamento dessas barras? Eu vou tentar desenhar essa viga aqui um pouquinho maior.
como vocês podem ver. Desenho não é meu forte, mas aqui eu tenho 3 metros e aqui eu tenho 4 metros. Então, eu posicionaria, isso aqui eu estou vendo minha viga em vista, eu terei 2 fios de 12,5 na parte superior dela, que vai fazer isso aqui. E terei 2 fios de 10 na parte inferior da minha viga. Desenhando em corte, ficaria isso aqui, tá certo? O que acontece? Muitas vezes a gente precisa fazer ancoragem no meio da minha viga. Por que disso? Porque nossas barras elas são limitadas a 12 metros de comprimento. E existem muitos casos em que eu tenho uma viga contínua de mais de 12 metros. Então eu não consigo ter armadura com comprimento suficiente para colocar armaduras de fora a fora, como é o nosso caso. Sendo assim, qual é o lugar melhor para eu fazer a emenda dessas barras? Vamos dizer que eu precisasse, se essa viga aqui tivesse mais de 12 metros, eu precisasse fazer a emenda dessas duas barras de 12,5. Eu ia buscar um ponto livre de momento vetor negativo. Eu poderia fazer essa emenda em qualquer lugar, aqui, nessa parte da viga, por exemplo. Ou nessa parte da viga aqui. Seria tranquilo, eu poderia fazer isso. Se eu tivesse que fazer, então, a emenda dessas duas barras de 10, que são as barras positivas, que lugar eu optaria por fazer a emenda? Em locais livres de momento positivo. Então, nessa faixa da minha viga. Então, é comum que as emendas das barras positivas elas sejam feitas nos apoios. Porque, em geral, nos apoios internos, como é o caso desse aqui, é onde eu terei esse pico de momento negativo. Então, eu não vou ter solicitação dessa armadura positiva. E na maioria das vezes, eu simplesmente topar uma armadura na outra aqui no apoio é o suficiente. Na maioria das vezes é o suficiente para os apoios internos. Mas então, vamos supor que eu precisasse fazer a emenda da minha armadura negativa e por teimosia eu quisesse fazer a emenda exatamente nesse ponto, no ponto de maior momento negativo. Pessoal, como esse vídeo já ficou um pouco longo, eu decidi dividir ele em duas partes. Então, na próxima parte, que será o vídeo 27 do canal, a gente vai continuar essa explicação.